Você consegue acreditar que a Bíblia ensina a ficar rico? É uma pergunta que pode até soar estranha para muitas pessoas, porque a maioria foi ensinada a acreditar que dinheiro é algo sujo, que riqueza é pecado, que apenas alguns escolhidos prosperarão. Mas, na verdade, os princípios que moldaram os maiores milionários da história já estavam escritos nas Escrituras há séculos, ao alcance de qualquer pessoa que queira aplicá-los. Napoleão Hill, autor do clássico Quem Pensa, Enriquece, estudou por anos os homens mais ricos do mundo e percebeu que todos eles usavam padrões universais que, direta ou indiretamente, se conectam com ensinamentos bíblicos. Provérbios 23, verso 7 afirma: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E essa é uma revelação profunda. Riqueza ou pobreza não começa na carteira, mas sim na mente. Agora reflita. Quantas vezes repetiu frases como dinheiro não cai do céu? Nunca vou conseguir enriquecer ou rico é tudo ladrão? Essas expressões não são apenas palavras, mas sementes plantadas na sua consciência, que germinam em escassez e limitam o seu destino. A grande questão é: qual tipo de colheita você está semeando diariamente com os seus pensamentos e declarações? A verdade é que a chamada lei da atração, tão comentada e aplicada nos últimos anos, não é uma moda recente, mas sim um princípio antigo já presente na Bíblia. O que você acredita e sustenta no seu coração se transforma em realidade. Napoleão Hill comprovou isso ao observar que os milionários de sua época tinham algo em comum, uma forma diferente de pensar. Ao mesmo tempo que a maioria das pessoas enxergava apenas limitações, dificuldades e impossibilidades, esses homens olhavam para o mesmo cenário e viam oportunidades escondidas. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, mas não desistiu. Henry Ford quebrou diversas vezes, mas persistiu até fundar uma das maiores indústrias da história. Walt Disney foi rejeitado inúmeras vezes antes de transformar seu sonho em um império. O que todos eles tinham em comum? Uma mentalidade alinhada com a persistência e a visão de longo prazo, exatamente como ensina a Escritura em Jó 8 e verso 7. Ainda que seu começo seja pequeno, o seu futuro será grandioso. Então reflita. Você tem desistido cedo demais de seus projetos ou está disposto a plantar e regar até que a colheita chegue no tempo certo? Outro segredo revelado tanto na Bíblia quanto nas pesquisas de Napoleão Hill é o poder da disciplina. Provérbios 10, verso 4 afirma: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. A riqueza jamais será um fruto da sorte, mas da constância. Todos os milionários estudados por Hill tinham um traço em comum. Eles agiam todos os dias, mesmo quando não estavam motivados, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. Atletas de alto rendimento não treinam apenas quando estão com vontade, treinam porque sabem que a repetição gera excelência. Investidores de sucesso não estudam apenas quando o mercado está favorável, estudam continuamente porque sabem que conhecimento prepara para as oportunidades. Escritores não escrevem apenas quando estão inspirados, escrevem diariamente porque entendem que a disciplina é o que gera obras-primas. Pense em você. Quantas vezes já adiou seus planos esperando pela segunda-feira perfeita ou pelo momento certo? A verdade é que a mudança não acontece quando a motivação aparece, mas quando você decide agir, mesmo sem vontade. A grande pergunta é: o que você tem procrastinado que deveria ter começado ontem e ainda pode iniciar hoje? Existe também uma chave poderosa e muitas vezes esquecida: a generosidade. Lucas 6, verso 38 nos lembra: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Esse princípio não é sobre perder, é sobre abrir espaço para receber ainda mais. Napoleão Hill observou que os milionários de maior sucesso tinham um hábito comum: eles contribuíam antes de receber. Eles criavam valor, ajudavam pessoas, compartilhavam conhecimento e investiam em outras vidas. Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, não acumula apenas para si, ele dedica parte da sua fortuna à filantropia e ao ensino. Elon Musk não busca apenas dinheiro, mas resolve problemas que afetam toda a humanidade. Walt Disney não apenas construiu um negócio, mas inspirou gerações com sonhos e imaginação. Todos prosperaram porque entenderam que riqueza é consequência de gerar valor real. Agora pense: você tem segurado o pouco que tem com medo de perder, vivendo na mentalidade da escassez, ou tem aprendido a semear valor, ajudar e compartilhar? A abundância só flui para quem abre as mãos, e quem se fecha por medo bloqueia a própria prosperidade.
Mas não basta pensar positivo ou ser generoso, é necessário também escolher com sabedoria o ambiente em que você está inserido. Provérbios 13, verso 20 ensina: quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Napoleão Hill chamou esse princípio de mastermind, a união de mentes alinhadas que se fortalecem e crescem juntas. Observe os grandes milionários do mundo. Eles se cercam de pessoas que os inspiram, que compartilham conhecimento, que os impulsionam para cima. Eles frequentam os mesmos eventos, trocam ideias, aprendem uns com os outros e crescem juntos. Isso não é coincidência, é um princípio universal. Agora reflita: quem está ao seu lado? São pessoas que vivem reclamando da vida, culpando os outros, espalhando pessimismo? Ou pessoas que falam sobre soluções, inovação, investimentos e crescimento? O seu ambiente é como um solo. Se for fértil, seus sonhos florescem. Se for tóxico, suas ideias morrem antes de nascer. Pergunte a si mesmo: as pessoas ao meu redor me elevam ou me puxam para baixo? O que sustenta todos esses princípios é o conhecimento. Provérbios 8 e 10 nos orienta: aceitai a minha instrução e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro escolhido. O dinheiro pode ir embora de um dia para o outro, mas a sabedoria permanece e sempre encontra um caminho para multiplicar recursos. Napoleão Hill percebeu que todos os milionários estudados tinham algo em comum. Eles valorizavam mais o aprendizado do que o próprio dinheiro. Warren Buffett é famoso por dedicar horas diárias à leitura. Elon Musk não nasceu sabendo construir foguetes, mas devorou livros, estudou com os melhores e aplicou o que aprendeu. Steve Jobs buscava incessantemente conhecimento para reinventar a tecnologia. A riqueza não nasce do acaso, mas da união entre o conhecimento adquirido e a ação prática. E você? Quantos livros de desenvolvimento pessoal, finanças ou negócios tem lido nos últimos meses? Quantos cursos começou, mas não terminou? Sua prosperidade futura está sendo moldada agora através das escolhas de aprendizado que você faz diariamente. Mas nada disso tem efeito se faltar um ingrediente essencial: a persistência. A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre a importância de persistir em meio às dificuldades. Em Gálatas 6 e 9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Napoleão Hill percebeu que Edison, Ford, Disney e tantos outros fracassaram inúmeras vezes antes de atingir o sucesso. A diferença deles para a maioria é simples: eles não pararam no meio do caminho. Enquanto a maioria olha para um fracasso e interpreta como um sinal para desistir, os milionários interpretam como um aprendizado necessário. Edison chegou a dizer que não falhou milhares de vezes, mas descobriu milhares de formas que não funcionavam até encontrar a certa. Isso é fé em ação, porque persistir é acreditar que o amanhã será diferente mesmo quando o presente não mostra nenhum resultado. A pergunta que fica para você é: quantos projetos você abandonou cedo demais, sem dar tempo suficiente para florescer? Existe também um inimigo silencioso que paralisa milhões de pessoas: o medo do julgamento. Quantas vezes você deixou de agir porque estava preocupado com o que os outros iriam pensar ou falar? Gálatas 1 e 10 traz uma reflexão poderosa: porventura busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Napoleão Hill ensinava que a opinião alheia é irrelevante diante de uma mente determinada. Os grandes milionários não construíram suas fortunas buscando aprovação, mas sim perseguindo seu propósito. Imagine se Walt Disney tivesse desistido porque diziam que ele não tinha criatividade. Imagine se Henry Ford tivesse parado quando diziam que seus carros não teriam futuro. Eles não teriam legado nenhum, e o mundo seria diferente hoje. Reflita: você está deixando de cumprir sua missão de vida por medo do que familiares, amigos ou colegas vão pensar? Outro princípio fundamental é a gratidão. Muitos acreditam que devem agradecer somente depois de conquistarem algo grande, mas a Bíblia ensina o contrário em 1 Tessalonicenses 5, verso 18: em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é consequência da prosperidade, é a causa dela. Pessoas que vivem em estado de gratidão criam uma mentalidade de abundância, enxergam oportunidades onde outros só veem problemas. Napoleão Hill observou que os milionários praticavam a gratidão mesmo em tempos de dificuldade, porque sabiam que isso os mantinha no estado mental correto para continuar construindo.
Muitos deles tinham diários de gratidão, nos quais registravam diariamente seus motivos para agradecer. Esse simples hábito reprograma o cérebro para enxergar o que funciona em vez de focar no que falta. E você, já agradeceu hoje pelo que tem ou continua preso ao hábito de reclamar pelo que ainda não conquistou? Existe também o poder das perguntas. Pessoas comuns afirmam constantemente: eu não tenho dinheiro, isso não é para mim, não consigo fazer isso. Já os milionários mudam a narrativa com perguntas poderosas: como eu posso gerar mais valor? O que posso aprender para aumentar minha renda? De que maneira posso transformar esse desafio em oportunidade? Jesus já havia revelado esse princípio em Mateus 7, verso 7. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. O segredo está em perguntar com fé, buscar com coragem e agir com confiança. Napoleão Hill dizia que o cérebro humano funciona como uma estação de rádio. Quando você faz perguntas certas, atrai ideias, pessoas e circunstâncias alinhadas às respostas. Agora pense. Você tem programado sua mente para limitações com declarações negativas, só tem feito perguntas que abrem portas e criam novos caminhos. Outro detalhe essencial que muitos esquecem é o tempo. Vivemos em uma era imediatista em que todos querem resultados rápidos, dinheiro rápido, sucesso rápido. Mas a Bíblia compara a vida a um processo agrícola. Em Eclesiastes 13, verso 1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O agricultor planta, rega e confia. Ele não cava a terra todos os dias para ver se a semente está crescendo, porque sabe que isso mataria o processo. Napoleão Hill percebeu que os milionários tinham esse princípio. Eles investiam, construíam, trabalhavam e confiavam na lei do tempo, sabendo que cada semente germina em sua estação. Já você, tem arrancado as sementes de seus sonhos antes da colheita chegar? Tem desistido porque não viu resultado em semanas ou meses, quando talvez o fruto precise de anos para amadurecer? Por fim, há um princípio que une todos os outros: a fé acompanhada da ação. Tiago 2, verso 17 nos lembra: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Não adianta acreditar em prosperidade, repetir declarações positivas, sonhar com abundância se suas atitudes diárias contradizem aquilo em que você diz crer. Fé verdadeira é agir mesmo sem ver, é plantar mesmo sem ter certeza da colheita, é persistir mesmo quando os ventos sopram contra. Napoleão Hill resumiu isso em sua obra ao mostrar que os milionários não esperavam circunstâncias perfeitas para agir, eles criavam as circunstâncias perfeitas através da ação contínua. O seu destino não é definido pelo que você deseja, mas pelo que você decide e executa todos os dias. Então pergunto: você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai agir agora e transformar sua fé em resultados concretos?